eu não lidava. Quem lidava era Christian Pior. O Evandro mal pisou no Pânico. Exato. Detalhe, exato. o craque não está na classe C, também está na classe A. É sério. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Arion e esse é o podcast Superação Sem Filtro. Nesse podcast nós trazemos histórias reais de pessoas que tiveram suas lutas e batalhas e momentos de tristeza, mas que conseguiram se superar. Por isso, se inscreve no canal, curte, comente, já salva esse episódio na sua plataforma de podcast e principalmente compartilhe. Porque quanto mais essa história de hoje, assim as que são contadas aqui no podcast, chegarem a mais pessoas, com certeza nós conseguiremos levar amor, motivação e principalmente uma mensagem de esperança para quem está precisando. E olha, eu não sei o que você está passando nesse exato momento, mas eu tenho que te falar uma coisa. Coragem, colega! Hoje nós vamos parar tudo porque a gente vai chamar a NASA. E olha só, duas coisas eu vou falar para vocês, hein? Vocês nunca viram ele da forma como vocês vão ver ele aqui e principalmente ao fim desse episódio, vocês sairão transformados e principalmente motivados. Vamos falar de quem nós estamos falando aqui? Olha só, hoje aqui no Superação Sem Filtro nós temos o privilégio de receber alguém que a sua trajetória é marcada por uma dedicação imensa e reinvenção. Nascido em Uberaba, a carreira dele começou no teatro, fazendo esquetes. Ele lá desenvolvia suas habilidades cômicas e logo seu talento não demorou para se espalhar para a televisão, onde ele conquistou uma enorme visibilidade e se tornou um dos grandes nomes do humor do Brasil. Ele se tornou uma verdadeira inspiração para muitos artistas, incluindo figuras de destaques como o influenciador Hugo Gloss. Ele não só conquistou o público com sua irreverência e talento, mas também se mostrou uma referência na superação pessoal e profissional. Ao longo da sua carreira, enfrentou grandes desafios e a sua trajetória é um exemplo de força e resiliência. Hoje, além do seu trabalho como humorista e ator, ele continua sendo uma figura admirada por sua autenticidade e coragem de falar sobre dificuldades e a sua superação de vida. E é essa combinação de talento e humildade que a gente recebe aqui hoje no Superação Sem Filtro, meu eterno amor, Evandro Santo. Meu amor, Bruno Lima. Gente, aqui é Evandro Márcio dos Santos, depois Evandro Santo e Christian Pior. Eu te adoro, eu te admiro, eu tenho orgulho de você. Você é uma águia. Que prazer. O que é o universo, eu aqui sendo entrevistado por você, cara. Que emoção. Exato, exato. Uma pergunta, já foi entrevistado por ex-namorado já? É a primeira vez. Olha só, então Estou intimidado. Não sei quem tá mais nervoso, eu ou você, não, brincadeira. Vamos Você, lá, porque eu tô. andava relacionado com isso. Ariano, né? Meu amor, vamos lá, vamos começar a falar sobre essa sua trajetória linda e sobre a arte. O que a arte significa pra você, amor? A arte é uma expressão. A arte é a coisa mais... Tem a arte e tem a inspiração. A coisa mais mal educada do mundo é a inspiração. Ela vem quando quer e vai embora quando quer. Porém, se você recebe bem a inspiração todos os dias e começa a exercer, ela vem sempre. Agora, a arte é uma questão de expressão. O que é arte? É moda, cinema, filmes, seriados, novela, teatro, balé, arquitetura, grafite, artes plásticas. Tudo que é expressão tem a questão da arte. Então, o que me preocupa muito hoje em dia é que eu vejo gente fazendo já quadros com inteligência artificial. Então, assim, será que é o artista? Porém, eu gosto de arte. Então, museu, sebo, antiquário, brechó,
tudo isso. Eu acho que o artista, não figura pública ou digital influencer, o artista, ele gosta de tudo. Uma gama. Desde a comida, desde a arquitetura, ele absorve tudo. O artista, ele suga, absorve, bate aquilo tudo e depois vira um produto. Entendi. Você é um artista nato, meu Deus, eu admiro Nato muito. é ótimo. Nato, um artista nato, mas eu acho, não é? Sim. É um artista nato. O seu raciocínio, eu acho que o seu humor em si, a sua vontade de. A sua inteligência muito rápida, acho que supera qualquer inteligência artificial, porque você tem resposta pra tudo na ponta da língua. Mas eu tenho medo Por quê? de inteligência artificial. Ah, sim, por quê? Porque eu sou raiz, Sim. sabe? Escrever, pensar, ter torturas noturnas por inspirações. Isso é tão romântico e tão trágico e talvez a gente se perca nisso, porque a arte também tem que causar emoção, reflexão, questionamento. Então, sei lá onde vai parar a arte, sei lá. Eu lembro que quando você escreveu Eu Mesmo, aquele espetáculo Aquele Eu stand-up, Mesmo, sim. você escreveu não sei quantos dias nos Estados Unidos, não foi isso? Foi numa noite, eu estava em Nova York, num hotel no Sorro, bem barato, no qual você poderia fazer o check-in logo de cara. E aí eu estava de noite, estava exausto. De repente veio uma nota muito boa daquela jornalista muito difícil, a Patrícia Kogut, dando 10 para a glamurosa vida da classe C. Aquilo me deu uma coisa, e estava nevando muito. Eu peguei, saí do hotel, caí na neve, comprei uma pizza, atravessei, voltei, escrevi à mão todo esse texto. E quando eu acordei nu, assim, com as janelas, tudo aberto assim, a neve caindo, foi lindo. Eu fiz em uma noite esse texto. Nossa, em uma noite, eu lembro. Foi abençoado. Foi incrível, foi um super sucesso, né? Sim. um Foi o super melhor sucesso. pela UOL, pelo muito público. sucesso. Sim. Muito sucesso. Sim. Agora, Evandro, eu queria te perguntar uma coisa do fundo do coração, pra gente poder falar sobre o tema. Mas me dê superação. mais drinks, Mais drinks, água, vamos lá, mais mais drinks, meu mais amor. sucos de uva, goiaba, manjericão, tangerina. Como é que era que você falava? Nuggets. Lembra? Lembra? Tragam-me nuggets. Nuggets. Tragam-me nuggets. Tamarindo. É isso. Pode falar. Tragam-me nuggets. Qual que foi... Eu sei que você é uma pessoa que... A sua história de vida, e eu tive o prazer e a oportunidade, eu fui agraciado de conhecer A intimidade. a intimidade, né? A pessoa real. E a pessoa real que você é, o menino que você é, o homem, mas o menino lindo que você é, uma criança hiperativa de 10 anos, hiperativo. maravilhoso. Eu queria saber, ao longo da sua trajetória, um dos momentos mais difíceis que você considera, porque eu sei que foram muitos momentos de superação, que até o momento que nós, quando nós namorávamos, eram já muitos momentos e depois também foram outros, mas eu queria que você falasse pra gente um momento de dificuldade difícil que você passou. O momento em que você se torna consciente que você é famoso e pessoa pública e você não é mais tão livre. Então, eu tinha uma vida de arte até os 32 anos, descolada, trash 80, debochou, absurdo, uma cena de comédia. Quando você vai para a indústria, isso muda muito. E eu venho com uma psique de balé e de teatro, então isso foi um choque. E não te dão uma cartilha, uma regra. Olha, acontece assim e desse jeito. Então, eu fui descobrindo com experiências. Então, foi muito puxado. Foi doído. E eu lembro uma vez que você falou pra mim, que você disse assim, que você tava que a gente passou na frente do metrô
Eu sempre andei de metrô, amo andar de metrô. Mas uma vez você falou pra mim, olhou pro metrô e falou assim: eu lembro exatamente o momento que eu olhei, que eu tava no metrô, peguei o metrô, saí e falei assim: eu nunca mais vou poder, nunca mais não, eu não vou poder mais entrar de novo e pegar metrô. Sim. Você lembra disso? Depois de 2 semanas do pânico, eu com o meu Walkman, né? Eu percebi as pessoas me olhando, eu falei, lascou. Eu não consigo mais fazer o que eu mais gosto, que é fazer a correria de metrô. Então, ali eu tive a consciência de que algo iria mudar muito. E eu acho que muitas pessoas que não passam, que não passam, não sabem como que é essa transição de ser uma pessoa anônima, um artista anônimo, para uma vida pública. Rapidamente. Rapidamente, como que isso impactou na sua vida nesse caso? Foi tão rápido tudo, porque eu tinha acumulado muitos quase lá. Ah, você é bom, faz um teste aqui. Ah, você é bom, faz isso aqui. Ah, você é bom, faz isso aqui. Ah, você não sei o quê. Ah, você não sei o quê. Foram uns 1000 quase lá. E eu falei assim, quer saber? Vou desistir. Pensei eu. O plano era fazer uma faculdade de História, dar aula em escolas e, e, e estudar História da Arte. E, de repente, veio o quê? O pânico. Então, foram 2 semanas que tudo mudou muito rápido comigo, com meus amigos e com todo mundo. Então, assim, não foi construído, foi inserido no furacão, entende? É diferente. Não foi assim uma coisa que eu fui lá pedir um emprego. Não, foi de repente. Foi muito louco. Em algum momento você teve medo dessa transição muito rápida da fama? A fama nesse início, você teve tempo de ter medo? Não, porque a fama ela é muito sedutora. Você quer agradar, você quer comprar, você quer vingar, você quer provar, você quer afirmar, você quer você quer, porque a fama vem junto com o poder. Então você tem contas lá de Uberaba, do pessoal que te zoava. Então, assim, ali tinha uma sede de vingança, uma dor, né, a ser curada. Tinha, tipo, e aí? Saí dessa cidade, tô aqui. E agora? Então, eu tava naquele momento. E agora? Me aguentem. Então, tinha algo de vingança pessoal, não sobre se realizar, mas tinha algo de vingança da mãe, da cidade, de quem zoou. Era algo mais pro lado da mágoa, sabe? Da dor. Sim. E o pânico foi muito, 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 muito marcante pra você. Eu sempre, nossa, você era Extremamente. vou falar uma coisa, o Evandro era uma das pessoas mais profissionais, literalmente, que eu conheci. Por exemplo, a gente tinha domingo pra ficar junto assistir filme, mas tinha um horário no domingo. A gente Lembra ficava dos filmes que a gente assistia? Vários. Vários. Locadora, como era bom locadora, não era? Lembra? Locadora, a gente ia lá na Praça da Vila Boim. Sim. Alugava não sei quantos filmes. Assistindo. E assistíamos vários e vários e vários. A gente tinha sábado e domingo pra assistir os filmes. Então, assim, a gente alugava, não sei, uns 10 filmes pra assistir no final de semana e meia. Mas chegava domingo, o horário, você era muito... Ficava tenso. Você era tenso, mas você era muito pragmático também. Porque dava o seu horário, você ia passar o texto, que você às vezes fazia o seu merchan, você ia estudar. Então, você era muito profissional. Fora Tudo fora que você fazia. Eu tinha uma máfia de produtor, uma máfia de produtores e eu tinha acesso ao Ibope. Então eu falava assim, Ju, quanto deu? Evandro, foi de 6 para 11. Então eu sabia o meu valor o tempo todo. Então eu nunca fiquei assim desligado da situação de Ibope, entende? Então aquilo era uma empresa, então tinha que dar lucros, números. Era uma correria louca. E o Pânico, ele fez muito sucesso, mas eu não sei se eu até posso entrar um pouco nesse assunto. Esse sucesso e os quadros tiveram um custo um pouco
muito Custos caro. Emocionais com ou você. espirituais. Porque várias vezes eu lembro que você, às vezes, chegava de uma gravação, de uma reunião muito tenso, e eu já vi até você. Eu acho que. Pode falar. Posso falar? Já é namorado, pode falar, porra. Várias vezes eu vi você chorando até, você, mas não chorando de fraqueza, chorando de tensão, chorando porque tinha coisas ali que eram muito bacanas exibidas na televisão, que o público ria, o público, enfim, mas pessoalmente pra você tinha um peso, tinha uma pressão muito forte. E eu queria que você falasse um pouco como que você lidava com essas pressões que o público, quem tá assistindo agora, ou quem conhece o Evandro Santo, o Rio Eu dos não esquetes. Eu não lidava. Quem lidava era Christian Pior. O Evandro mal pisou no pânico. Então, a persona Christian Pior aguentava tudo. Eu, Evandro, quando tentei aguentar, eu caí. Então, era 24 horas Christian Pior. Eu, eu pessoalmente não conseguiria. Então, eu vivi o personagem por 11 anos para aguentar, suportar, entender. E toda vez que eu tentava ir para Evandro, eu me ferrava. Então, quem segurou essa questão foi o Christian, o personagem, não o Evandro. Foi a criatura e não o criador. E só para as pessoas tentarem entender um pouco essa pressão toda, essa pressão que acontecia, e até eu também, até entender um pouco a pressão, como que era, pra gente tentar. O que acontecia, assim, se você puder falar, óbvio, dessa que abalava um pouco o seu emocional? Assim, eu vim de uma ética, como eu falei anteriormente, de balé e de teatro do coletivo. Eu topava tudo. Só que começou a ir na questão pessoal. Tá, você pode fazer 1000 coisas com Sabrina, ela tem a família dela, tem a irmã, tem a Karina, você pode fazer 1000 coisas com o Vesgo, com o Carioca, mas eu ia para casa sozinho. Eu era o gay expulso de casa. Então eu tinha amigos. Então, tinha uma força, mas tinha, ao mesmo tempo, um elemento frágil. E para que mexer com isso? Você não conhece essa dor, entende? Então, acho que ali, pela fidelidade, por tudo que eu fiz, certas coisas foram desnecessárias. Porque comigo você pode negociar. Eu posso te falar sempre sim ou não. Mas assim, você tem. É como. Como é que eu posso falar sobre isso? Assim, você monta um time, sabe? Uma Liga da Justiça. Você sabe forças e fraquezas. Mas não tinha isso. E a minha fraqueza era mãe, família, solidão. Então, para que você vai pegar nisso em alguém que te traz ouro? Para que me ferir? Essa é a ideia. Entendi. E teve alguém tem alguém que foi mais o seu. Quem que foi mais seu amigo nessa fase? Do pânico da equipe ou amigos pessoais? Do Pânico, equipe e amigos pessoais. Amandinha, Igor Figo, Tereza, são pessoas da Jovem Pan, gente. Helena, tinha muita gente que dava uma força. Meus amigos também, mas assim, era tudo muito, muito rápido, intenso, era muito. Era 24 horas, sabe? Era rádio, TV, Missão Impossível, mais show, mais YouTube, mais Davis, mais não sei quem, sabe? Eu sustentava muita gente, sabe? Gerava muita coisa. Eu não tinha noção do que eu era. Você lembra quantas pessoas você... Porque você gerou muito emprego naquela época, muito emprego. Sim. Você alimentava muitas pessoas referente a dar trabalho. Você lembra mais ou menos quantas eram? Porque só contando que eu lembro, na sua casa que ficava direto eram 7. Tinha a Andréia, tinha o Davis, tinha Seba, tinha o Du, tinha o Gabriel, tinha não sei quem que cortava, tinha Samile, tinha um monte de gente. Então, eu queria que todos crescessem. A ideia seria essa. Mas, assim,
eu não tive uma direção de carreira. Ninguém me explicou sobre isso. Ó, faz assim, faz desse jeito. Você não tem esse é um grande advogado, um contador bom, um bom psicólogo. Você não te dão isso. É assim, no pelo. Entendi. E você era, acho que não tinha muita experiência ali de como era. Sabe o que eu enxergo muito? É uma frase que a Madonna falou. Que ela falou. Uau. Me enxergo muito, porque a Madonna disse que muitas coisas da vida dela, ela aprendeu no feeling. Não teve algo que ela teve que. Não foram muitas coisas que instruíram ela. Tudo que ela fez, ela aprendeu no feeling. Teve que ter feeling sim. pra fazer as coisas. Me lembra muito. É, você acaba sendo. Ó, essa é uma carta do sonho. Você acaba sendo bode expiatório, de repente. Entendi. Porque você é o único gay do fundão, da quinta série, que dá muito ibope, que dá números. Então, isso é permitido até a página 3. Depois, é menos. Não cresça tanto. Sim. Tem, isso na época, tá? São outros tempos. Exato. A gente falando em épocas, né? Porque assim, você veio de uma época onde ser gay era, ainda mais em Uberaba, era diferente. Eu vim de uma outra também que tinha pra gente até se assumir era outro esquema, não é como é hoje. Você assumia brigando na rua, batendo em alguém, falando não sou Sobrevivendo, gay. literalmente, É né? exatamente isso. Porque Aham. no meu caso, vim de uma família super Evangélica. evangélica, Aham. religiosa, e enfim, não me aceitaram e eu tive que viver, tive que ir pra rua pra viver. Você também teve uma história muito forte com isso. E hoje mudou-se muito. Hoje é muito. Não que isso seja ruim, mas é muito fácil ser gay hoje e não respeitar a história de quem veio antes. Parece que eu nasci com tudo pronto e eu não sei o embrião da coisa toda. Né? Quem abriu, quem fez, quem lutou. Né? Sim. Falta isso. E você passou por muitas e muitas e muitas e muitas coisas. E de onde que vem essa força sua de você se superar desde a época de Uberaba até toda a sua trajetória vindo para São Paulo, televisão, saída? Honestamente, De onde vem essa força real? honestamente, 20% sou eu, 20%, 70%, peraí, 20% sou eu, que é essência. Eu acho que 30% pessoas que me veem como potencial e o restante é Deus ou espiritual. É isso. Eu faço pouco. Eu só sou uma harpa, um instrumento. Eu nasci com isso, mas assim, eu sou resultado de pessoas que não desistiram de mim e que acreditam em mim. Nossa, é totalmente lindo isso. De verdade, isso é Como é que é? maravilhoso. É lindo isso, maravilhoso. Não, porque, cara, é lindo, lindo. a questão é quem não desistiu de você? Exato. Quem foi que falou assim, eu ainda aposto, ele ainda vive, ele pode ainda. Isso eu acho que reflete muito em você, porque eu vou falar uma coisa. Uma das pessoas, até hoje, tá? Até hoje, uma das pessoas que mais acreditam em mim é ele. Eu sempre Eu reposto recebo pessoas que mensagem, eu recebo mensagem até hoje de tudo que eu faço. Ele fala assim: investe, investe, investe. Isso você acha que, além de ser incrível, maravilhoso, mas isso também é porque muitas pessoas também acreditam em você? Isso é algo que você passa adiante para as outras pessoas? Eu replico os judeus. Uns ajudam os outros. Um indica o outro. Um vai na casa do outro. Para que a padaria do outro se você tem uma? Como eu posso crescer se eu não ajudo quem está do meu lado? É tão simples isso. Então eu quero tantas coisas, mas aqui do meu lado eu tenho alguém que pode me ajudar, que pode crescer. Então é olhar 360, entendeu? Mas isso foi com muita luta, com muita porrada, com muita caída, para você entender isso. Acho que esse é um ponto muito importante, porque assim, não que você tá numa situação ruim seja bom, não é isso, mas uma das coisas que você
ter uma superação na sua vida é bom exatamente isso. Você cria, não é casca, mas você cria ferramentas para poder fazer o bem e poder não ser uma pessoa ruim. Porque assim, por exemplo, pela história que você passou, você podia ter dois caminhos, ou ser lado ruim ou ser uma pessoa boa. Porque um exemplo, na sua área, como é que você lida, você sendo uma pessoa tão generosa, até mesmo em cena, Não mais na tanto. vida. É, sério? Meu Mas- manager não deixa. Ah, é? Aham. Porque na época você era muito generoso. Como é que você lidava no meio de Conta cobras o que ser era generoso? a- eu ser tão bonzinho. Conta isso. Ninguém sabe. Olha, Ajudava amigos. você ajudou, o Evandro ajudou muitos amigos. Eu até me emociono muito pra falar, porque me ajudou muito também, Porque você como tinha pessoa talento. artisticamente, como tudo. Eu já vi você alimentando pessoas mesmo. Você foi uma pessoa que estendeu a mão pra muitas pessoas. Assim, o Evandro, e não é rasgando seda, mas é porque realmente eu conheci. Você percebe quando uma pessoa é gentil, quando ela sabe tratar o faxineiro, a pessoa que tá na rua, o gari. Quando uma pessoa dá bom dia, trata bem, você já sabe de tudo dela. O Evandro sempre foi muito educado, não educado forçado porque era uma pessoa pública, porque ele sempre foi uma pessoa que cumprimenta as outras pessoas, que age com delicadeza, que age com educação. Então eu nunca vi você desrespeitar ninguém, você maltratar Jamais. ninguém, você não cumprimentar ninguém, muito Jamais. pelo contrário. Eu sempre vi você parando o seu. Gente, o Evandro, eu vou contar uma história aqui, gente. Depois a gente Me vai entrar nas conta, nossas me faz histórias. A gente vai lembrar, entrar me nas faz histórias lembrar. pra lembrar. O Evandro sempre ele tinha um motorista, né? Eu esqueci o nome que era do táxi, o motorista que te levava pra todos os céus, pra cima e pra baixo. Carlota. O O Carlos. o Carlos, a Carlota. Sim, sim. E o Evandro, ele tinha muito, ele não gostava de ficar preso no trânsito. Então, assim, eu já vi ele jogando bombom. Não sei se você lembra uma vez que você saiu do carro. Ele tinha um monte de sonho de valsa, eu acho. Ele tava muito atrasado pra ir pro espetáculo. E tava tudo parado. E tinha alguém na frente que tava, acho que propositalmente, impedindo. Ele saiu da janela, metade do corpo, pegou os bombons e tacava o bombom no carro da pessoa. Eu É lembro assim, disso. mas assim, ele no trânsito, ele tinha que ser rápido. E eu já vi ele parando no trânsito pra dar comida pra quem tava na rua. Eu já vi isso. Então, assim, o Evandro é uma das pessoas mais generosas, além de tantas outras atitudes que ele fez. E hoje o mundo tá muito frenético, tá muito louco, essa questão de rede social. Por exemplo, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, aproveitam, me sigam no Instagram, o Evandro também. Fico chateado. Nos sigam. Vai estar passando todo o tempo aqui os nossos Instagrams. Mas assim, no Instagram e no TikTok, sempre é uma coisa, assim, eu ajudo eu ajudo muito, eu gosto de causas sociais, então, por exemplo, Cracolândia é um assunto que eu há, sei lá, acho que há 7 anos eu tô O intenso que você fazendo. acha dos muros? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Por quê? Eu acho ótimo. E aí, você entende? É uma questão porque assim, eu sou Eu também totalmente. acho. Eu sou o inverso de tudo. Então, por exemplo, eu ajudo a população da Cracolândia, só que eu vou contra um certo tipo de militância. É que assim, eu passei 3 dias lá com a Bia Dória para Tá. conhecer o sistema do CAPS e como funcionava. Olha, nos 3 dias, o que eu vi? Todos os dependentes sabiam o nome de psicólogos, assistentes sociais, tem regra. Sim, eles sabem. É uma sociedade Exato. para tudo, entendeu? O que eu acho que poderia ser feito, tá? Mas de maneira humana, tá? Recolher esses seres humanos, colocar numa chácara, com gente acolhedora, ali tira RG, faz todo o processo, ensina, sabe? Faz tudo com carinho, entendeu? Sabe? Reinventa a pessoa. Sim, Com todo o conforto possível. Sim. Porque não adianta colocar um muro aqui, porque eles se deslocam, sim. entendeu? Não adianta você fazer, porque eles existem. Exato. Detalhe, exato. o crack não está na classe C, também está na classe A. É sério? Eu não sabia disso. Assim, Tem não. muita gente de classe A que usa crack. Que usa crack? Exatamente. Que o crack ele é uma droga boa e barata que ajudou muito as pessoas a não morrerem de HIV nos anos 90. Nossa, eu não sabia disso. A das origem informações. dele é isso. Porque se você aplicasse a cocaína na veia, você ia se contaminar. Então, criaram no Bronx
o crack para que você tivesse a mesma onda sem se tornar soropositivo. Agora... A origem é essa. Nossa, caramba, eu acho assim, é algo que a gente precisa enxergar, abrir os olhos. Eu acho a questão do muro, até mesmo a proteção deles, porque ali eles têm todo o atendimento, eles têm toda a Eles questão são uma sociedade. e é melhor deixar eles concentrados de uma forma que eles se sintam protegidos. E posso te falar, todas as quartas-feiras eu faço ação na Cracolândia. Então, todas as quartas-feiras, às 17 horas, eu vou, juntamente com a Michelle Summer, um beijo, Michelle, nós vamos na Cracolândia fazer ação social no meio da Cracolândia. Vocês gravam isso? A gente não grava lá, a gente grava antes. Lá a gente não pode gravar, né? Mas a Não gente pode grava, gravar, não pode, tipo, lá não depoimentos, pode. nada. Não pode, não Ok. pode, não pode. Mas posso falar de pessoas que estão lá, tô falando de alguém que vai toda quarta-feira lá na Cracolândia, no meio da Cracolândia, e eu pergunto, inclusive, quando surgiu isso, porque o muro tá lá já faz tempo, quando surgiu isso, posso falar o que as pessoas mais falam? Eu me sinto mais protegido com o muro. É porque também tem a questão de quem mora, tem a questão do comércio, tem a questão de... Você tem que... Vamos lá, vamos falar da Cracolândia, mas ela é só um pequeno pedaço que tem um morador de rua, tem não sei quem. Então, assim, os invisíveis, Sim. uma hora, se tornam muito visíveis. Sim. Times Square. Não adianta tapar, eles aparecem. Resolve a situação. Sabe? Sem julgo. Sim. De forma inteligente. Sim, quando eu falo de protegidos, quem se sente protegido são os próprios usuários. Não estou falando da população ao redor. Quem se sente. Eu sempre pergunto para eles referente ao muro, o que está acontecendo, o que você achou disso, o que você achou. Porque para eles ali também é uma proteção. Quando a pessoa está usando, está ali no uso do crack, para ela é melhor ela se sentir num núcleo mais acolhido, que eu digo, num lugar mais fechado, num lugar onde ela tem uma certa uma proteção. Tanto que hoje você vai no fluxo, para quem não conhece, o fluxo da rua tá aqui, esse muro que falaram tá aqui, e o fluxo é uma rua. A concentração de pessoas que estão perto do muro é maior porque elas se sentem mais protegidas na hora do uso. Então, assim, na verdade é um caos que fizeram referente a isso, enfim, né, mas é um assunto que a gente pode depois desbravar sobre isso, mas referente ao crack. O crack também é da classe alta? Também a galera usa? Quando eu fui internado, eu tinha vários amigos de classe alta que eram do crack. Evandro, eu vou te falar uma coisa, é muito engraçado. Inclusive um dono de clínica era do crack. Do crack. Aham. O crack, ele é bem voraz também, né? Eu não conheço. Assim, na questão de voraz, de ser uma das drogas mais vorazes. Eu não a conheço. Sabe Sim. qual que é o engraçado? Uma coisa engraçada, assim, eu tenho amigos que já fizeram uso de substâncias. Agora, na minha trajetória, na minha lista de pessoas conhecidas e próximas, eu tenho mais amigos que morreram pela ketamina do que por outras drogas. Eu tenho um amigo que acabou, o Denis, que morreu faz um mês por conta de ketamina. Ketamina pura ou misturada? Eu não sei. A ketamina que ele faleceu foi Injetava injetável. ou aspirava? Ele injetava. Putz, isso é muito dark. Ele injetava a ketamina. O outro ex-namorado meu, há 2 anos, faleceu por conta de ketamina. Eram gays? Eram gays, Por que usavam ketamina? E um outro que usava também, ele ficou 3 dias usando e o rim dele parou. Então são 3, assim, mais próximos. Eu tive outros amigos que, eu tô falando de referente de drogas, que faleceram, né? Por que usavam? Eu acho que por conta do vazio que Não, sente, ou pela não. criatividade, Não. A pressão Por gay. quê? A pressão gay? Pressão gay de você ser gay, bem-sucedido, de provar. Todo gay prova algo, ou pro pai, ou pra mãe, ou pra família. Entendeu? Então, assim, você sai estranho e você pode observar, assim, o nível de competência de um gay. Ele quer o afeto do pai, da mãe, da tia, da escola, e essa pressão de ser melhor na empresa, de ser melhor em tudo, de ser melhor, de ser musculoso, disso e de aquilo, tem uma conta. Tem esse vazio. Porque assim, eu sou diferente, então tenho que fazer a mais. E a ketamina, ela te deixa anestesiado, para que você não sinta dor.
A dor do abandono, a dor de não ser querido, a dor de não ter valor social, a dor de ser diferente, a dor de ter que trabalhar o triplo para ser alguém, porque senão você será apenas um gayzinho ou viadinho ou uma bichinha de bairro. Tem tudo isso. Nossa, é chocante, assim, né? Isso é uma parte da sociedade gay, tem outra parte que não. Mas, assim, esses hipérboles, forte, rica, lacrar, causar, vogue, tudo isso é up. Porque esconde uma necessidade que eu me sinto muito pequeno, então eu tenho que criar coisas emocionais, físicas, de arte, para eu crescer. Porque apenas eu, Evandro Márcio dos Santos, eu não sou o suficiente, apenas como só sendo gay. Então você vai fazendo essas coisas, vai criando personas, vai criando blindagens, e aí vai a coisa toda. E você já se sentiu pressionado pela comunidade? Porque assim, a comunidade gay tem aquela coisa de ser muito inclusiva. Pressionado. Vamos incluir. Porém, eu acho que elas, na verdade, a comunidade acho que mais separa, mais afasta do que inclui. Você se sentiu já pressionado pela comunidade gay? Cara, eu também era da comunidade gay. Sim. Mas eu também era da Trash 80. Mas eu também era dos comediantes. Eu era de vários guetos, entendeu? Fui em todas as paradas, ia na balada, ia na boate e tal. Porém, já me senti. O Christian Pior não era bem quisto na época. Muito efeminado, muito trejeito, muito clichê, muito não sei o quê, muito não sei o quê. Então, era muito difícil, assim, fazer o personagem, sabe? Então, ele tinha uma aceitação maior no mundo hétero do que pelos gays. Eu fiz poucos eventos gays e muitos eventos corporativos, porque muita gente não gostava, achava muito efeminado, muito bicha, aquela roupa toda, e hoje você vê, né, unhas pintadas. Então, assim, era uma persona à frente do tempo, entende? E hoje é tudo isso muito normal. Hoje é outra história. Né? Sim. Hoje é tudo mais fácil. E eu nunca mais quero ser número 1. O 1 é muito difícil, porque o 1 é o alvo fácil. Seja o 2, o 3, o 4, o 5, o 1, o precursor sofre muito. O que vai na frente, né? O que abre caminho. Apanha muito. E não tem como você ser o segundo, o terceiro, o quarto, não. Porque você é 1. E é de 1 para baixo. Você não tem direito de ser o quarto, porque você é 1. Eu não quero mais isso. Nossa. Rede social é um ponto também muito, muito opressor, que eu acho, né? Você recebe... Você acha? Eu acho. Eu leio as pessoas com redes sociais. Como Eu acho meio carente. Você sempre foi muito, muito... Numa época você era muito briguento, né? Sim. Você era muito voraz. Brigava com os haters, eu lembro disso. Quebrava o pau, dava hoje? respostas. Parei. Porque é um desgaste e de repente você pode machucar uma pessoa e de repente eu não sou terapeuta e de repente eu ficava mais perdendo tempo com haters do que pessoas que faziam elogios. Então, assim, eu parei com isso. A pessoa tem o direito de me odiar, de não gostar de mim, de não me achar legal, entendeu? E você perde muito tempo tentando conquistar alguém ou convencer alguém que você é bom, sendo que tem pessoas ali, ó, gostam de você. Do seu lado, né? Na vida real também, né? Sim. É uma besteira. Não discuto mais. Não discute mais. Eu bloqueio. É bloco. Mas e hoje você tem muito hater? Eu não sei, porque eu bloqueio. Você bloqueia? Aham. Eu bloqueio. Então, pra quem não quiser ter hater, é só bloquear. Não perder, não gastar energia fez alguma coisa ali e bloqueei, cara. De boa. Até porque incomoda quem escreve na rede social. Os fãs, os seguidores. Entendeu? Pra que aquele comentário? Eu vou lá e tiro. Eu tenho esse poder. Entendi. Eu tenho esse poder. E você ainda, você
já se considerou alguma vez como vingativo? Uma pessoa vingativa? Por isso eu sou vingativo. Em quais temporadas? Vingativo. Em quais temporadas? Vingativo, sim. Vamos Muito vingativo, sim, claro. Vamos pro nosso, assim, pra nossa época, vai. Mas antes, da minha época pra trás, vai. Vamos falar aquelas épocas 2010. Era muito Época do vingativo. Pânico ali, daquela época. Muito vingativo. Era? Era. Qual foi a pior revenge que você já armou? Me fala. Eu sei de uma que foi quando praticamente eu entrei em cena, mas eu quero que você fale aí alguma que te... Ai, meu Deus. Toma até água. Quando eu descobri que o meu ex me traía com seu melhor amigo na minha cama, enquanto eu me matava de fazer matérias. E aí eu descobri tudo, preparei toda Vamos contar uma tudo porque eu amo essa estratégia. história. Vamos contar porque eu amo essa história. E aí, na época era o Facebook, eu fiz uma carta aberta contando tudo. E aí eu copiei em todas as pessoas influentes da época do mundo gay, né? Então, eu o expus. E o Emílio lia essa carta todos os dias na rádio. Eu excluí o cara da sociedade gay. Nossa, e assim, hoje... E aí você entrou em cena, lembra? Eu tava muito magoado quando você me conheceu. Na época não tinha sobre viralização. Não, não tinha nem Instagram. Não tinha nem Instagram na época. Não tinha Instagram. Então, mas ali, aquela carta viralizou no Facebook. Se fosse os dias de hoje, a gente poderia falar que viralizou, porque todo mundo começou a postar e repostar a carta que tinha Era só postado. falar, eu não quero mais você, eu não te amo mais. Era só falar isso, mas me usavam. Entendeu? Eu dava, sabe, o meu melhor. Então aquilo foi muito cruel comigo. Não, realmente você é muito intenso. Assim, só que hoje tem advogado. Qualquer coisa é advogado, eu não perco mais tempo. E você amava, você gostava do menino? Você gostava bastante dele? Muito. Eu fiquei muito mal depois. Você ficou muito mal, lembra? Você que me salvou, eu fiquei mal. Eu conheci a mãe, família, amigos, dedicação, troquei de emprego pra ele, investi, sofistiquei. Cara, e era uma quadrilha de pessoas. Era uma Todos quadrilha. sabiam, menos eu. Nossa. Foi muito cruel. Eu não lembro, foi na sua casa? Foi na sua casa que aconteceu isso? Que ele dormia à noite? Não lembro direito. Era assim, eu emprestava o AP, eu viajava, ficava Que era ele aquele mais lá um da amigo da Augusta. Tá. Ficava ele, um amigo e o outro. Um dia, um dos amigos acordou e pegou os dois ali brincando e me contou. Eu fiquei quieto e fui friamente juntando provas até que eu dei o punch. Eu chamei a Andréia, que Deus a tenha, chamei o Andrezinho, chamei o Davis, falei, vou colocar isto em público. Saiu isso na UOL, nos sites. Então, assim, eu fiz uma coisa que não precisava, não faria hoje em dia. Eu tirei a pessoa da sociedade gay. Foi. E você sabe, eu não sei se eu já te falei isso, mas teve uma época, essa história desse menino que aconteceu isso, que durante um tempo depois, quando eu tava já com o Evandro Santos, as pessoas achavam que eu era o menino. Eu tinha que ficar me explicando que eu não era. Não era. Aí entrou você, era outra coisa. E o amigo dele não gostava de você, lembra? Era. O Du não gostava de você, lembra disso? Exato, verdade. Porque acho que de todos aqueles amigos que você, daquela nossa época, eu fiz grandes amigos. O Davis, beijo Davis, meu lindo. Tassiana, minha irmã. Names, musa do Palmeiras. Musa do Palmeiras, Tassiana do Names também leva no meu coração até hoje, minha amiga, minha irmã. E aquela época que a gente se conheceu, você estava passando por uma dificuldade você estava passando por uma dificuldade emocional, que eu digo, porque era tudo muito recente, na verdade, né? Conta como a gente se conheceu, Bruno, vamos contar agora como a gente se conheceu. Como é Vamos que lá. a gente se conheceu? Era um after, ali no centro, na Álvaro de Carvalho. Eu estava numa coluna, uma luz em cima de mim. Eu parecia um Cristo abandonado. Aí eu vi um rapaz de polo. Eu falei, eu preciso de algo assim. Eu tava todo mundo dançando e eu parado, triste, na coluna.
Fui até você, você fingiu que não sabia quem Agora, eu era. Só um detalhe, era um after no Cambridge, todo mundo sem camisa, sem camiseta e eu de polo, gente. Tem noção Eu tava disso? sem camiseta? Você tava. Não tava, não. Tava sim. Tava sim. Tava sim. Todo mundo sem camiseta. Gente, eu era muito. Gente, tá. E eu lembro termina. que a gente saiu e depois você tinha ensaio. Lembra? Tinha, exato. Tava E aí a ensaiando coisa na foi época. muito rápida. Foi muito bacana, Mas assim, né? sabe o que acontece? Você demora pra acreditar em traições reais, que o mal existe, que o outro te ferra de verdade na cara dura. E olha que eu vim de balé, de teatro, mas assim, as formas de traições, de apunhaladas, elas são muito fortes, entende? Eu não sabia que eu era um alvo tão fácil. E o conselho que... Lindo, fofo, maravilhoso. Eu te amo muito. E que conselho que você daria pra alguém que passou por uma traição? Porque traição, pra mim, traição dói. Pra mim dói, eu acredito que pra você e pra todo mundo, na verdade, né? Mas pra alguém que passou por uma traição, qual conselho que você dá pra pessoa se superar? O que é traição? Olha, eu sou uma pessoa... que Porque hoje é tudo assim, relação aberta, É, combinado, aquela coisa. eu- Traição é quando eu deixo de dar pra você o especial, o ouro e dou para o outro. Exato. Eu nunca tive amante. Eu nunca tive dois caras ao mesmo tempo. Então, eu não sei sobre isso. Chifrei many times. Fiquei o chifre. E você não. Você eu não traí. Mas assim, Olha só, né? o Léo... Como é que é? Volta Você- de novo. você eu não traí. Traí many times, volta. Eu quero Você eu não close na traí. câmera dele, olhando pra câmera. não traí falando você. Agora. Vamos lá. Chifrei many times. Mas assim, a traição é quando a sua energia mágica vai para o outro. Tipo, tenho duas famílias. Ali pegar alguém, fazer alguma coisa, ok, a gente perdoa, tá, ok. Mas assim, quando o tempo começa a ser maior para o outro, aí é a traição. Isso Quando começa a perder o beijo, o desejo, a brincadeira, o olhar, o apelido, aí ferrou. até porque eu sou da seguinte opinião. Eu acho que a partir do momento que você abre uma porta para uma outra pessoa, aquilo que você tem com a outra pode meio que acabar, pode se enrolar ali. Se a pessoa não é bem direcionada no sentimento e não conhece o sentimento dela, ela vai começar. Por isso que tantas pessoas têm duplas famílias, têm dois relacionamentos. Eu não sei como alguém consegue viver dois relacionamentos. Porque é difícil Não sei. todo dia você ressignificar uma pessoa. É o desafio. O amor é para fortes. É para gente que é criativa, que é humilde, que sabe ceder, que sabe negociar. Amor é negociação o tempo todo. Você entende? Não é todo dia que você acorda lindo e o outro. É uma eterna reinvenção. Entendi. E como você conseguiu superar as traições, então? Pra gente falar pra quem tá passando aí por um momento de traição. Como você conseguiu superar? Que Eu conselho você dá? esqueci. Não fiz macumba. Juro fez por Deus, macumba? não fiz. Não, Jura? não. Por Deus, É. nunca fiz macumba. Cara, eu tenho o direito de não ser benquisto ou de não ser mais desejado. Então, assim, não me quer? Tchau. Vai doer pra mim? Vai, mas siga. Então, fazer o quê? Sim. Isso. Então, perdoei todo mundo. Perdoou. Isso é fácil perdoar pra você? Como é que Porque eu funciona isso? entendi. Era uma época, um contexto, tinha tudo uma questão, entendeu? Era uma outra cena, né? Uma outra vibe. Então, eu perdoo, sim. Sim. Eu sei que uma coisa que você não faz e nunca fez e nunca vai fazer, e, ó, isso é se vitimizar. Nunca te vi se vitimizando por nada. Nunca se vitimizando. Acho que eu já, sim. Já? Acho Bom, que já pra mim, pelo também. menos, eu nunca vi. Eu tenho que saber o frágil. Sim. Tem que saber o que é Sim, ser sim. vítima, Não, mas sim. vitimizar no sentido de se colocar numa posição de vítima, usando isso, usando algo pra se colocar numa posição Mas de a vítima. gente é Isso muito- vítima muitas vezes. Sim, exato. E no seu meio, você foi vítima de várias coisas, assim. Muita gente já tentou puxar seu tapete? Pior, Pior? sim. Ixi, o quê? Pior que
puxar o tapete são pessoas do seu meio que fingem que você nunca existiu, que fingem que você nunca fez parte delas, que fingem que você nunca estendeu a mão, que fingem não saber o seu valor, que fingem que você não faz parte daquela cena. Puxar tapete, você leva um tombo e levanta. Agora, fingir que você não tem um valor, uma existência, que você faz parte daquilo, é pior. E outra, nossa, eu preciso fazer uma pergunta pra você, porque isso não é nem lavar roupa suja agora, mas é só falando de época só. Mas vamos lá. Amigos, né? Pessoas que estavam com você naquele momento, que só estavam com você na balada, na festa, na balada. Assim, abrindo meu coração, uma das coisas mais que aconteceu do nosso relacionamento foi tudo bacana, o nosso término foi de uma forma que eu não esperava, mas ok. Mas uma das coisas que mais me machucou... Eu não estava pronto para te dar o amor que você tinha para me dar. Eu ainda estava com o Léo na cabeça, eu não podia ser egoísta de aproveitar o seu carinho, o seu amor para eu não ficar sozinho ou carente. Sim. Isso seria egoísta demais para mim. Sim, você era lindo, bonito, presente, gostoso, bom de cama, tal, mas era um ser humano. Eu não podia fazer isso com você. Sim. Ia ser muita... E eu acho que naquela época para mim acho que foi muito, hoje eu entendo, foi muito muito honroso o que você fez para mim, porque assim, acho que você tinha duas opções ali, você podia me manter se nutrindo do sentimento que eu tinha para poder vivenciar aquilo, que seria ok, fácil para você e cômodo, mas iria me machucar de uma outra forma, ou então me excluir no certo. E comercialmente você funcionava. Exato. Bonito, falava bem, Sim. transitava bem, tava tudo ali, era um pacote completo. Só que eu não poderia pensar assim, entende? Eu entendo perfeitamente. E você me poupou do que de repente estava por vir na frente, porque naquela fase, quando a gente terminou, foi a fase que você foi internada a primeira vez, que eu fui no hospital. Não sei se você lembra. Na verdade foi um ano que várias coisas aconteceram. André com câncer. Então, exato. Então eu acho que eu entendi que eu me senti protegido até de uma forma, porque você não queria me ver no meio do olho do furacão que estava chegando ali, porque você estava observando que estava tendo uma movimentação ali, que como é que eu falo? Que o terremoto ia começar, tava chegando, o olho do furacão tava chegando ali. O Enem da alma tava começando naquele ano. Exatamente, porque na fase quando a gente terminou, foi a primeira vez que você teve aquela questão da entrevista que você foi pro hospital. Não, foi no Pânico, na entrevista do Pânico. Que você foi a primeira vez no hospital que eu me lembro até hoje. A Andréia me ligou. Foi no Emerson Fittipaldi. Foi isso, exato. Eu me lembro... não dever. Nossa, eu achei aquilo tão bizarro. Eu precisava passar aquilo. Eu fiquei tão bizarro. Você protege sua equipe, você não expõe. Foi total. E assim, o que passou. acontece? Eu lembro que a Andréia me ligou naquele dia, eu tava em Suzano, na casa dos meus pais, meu pai e da minha mãe. E ligou falando assim, olha, o Evandro, ele tá bem, mas aconteceu isso. Vem aqui pro hospital. Eu saí lá de Suzano, peguei o trem da CPTM, fui até a Luz, da Luz eu peguei que era o São Luís do Morumbi, ali em cima, que você tava lá. E ali que eu notei que você tava querendo me proteger de alguma coisa, porque tava começando a ter uma movimentação ali. Muita coisa, Álvaro com câncer, André com câncer. Lembra, dívida de Receita Federal, de coisa de Andréia, processo de Londrina, era muita pressão. Sim, exato. Então, às vezes, eu falo que, por exemplo, vendo isso de hoje, porque na época eu sou muito intenso em relacionamentos, e o nosso relacionamento foi muito intenso. Pra mim, foi muito intenso. Sim. E o término, pra mim, foi muito doloroso e eu não entendi no momento, mas eu entendi ao longo da caminhada que foi uma proteção mesmo que você tinha feito, porque você não queria me ver... Você era muito jovem pra passar por aquilo tudo. no olho do furacão. Mas, voltando, a questão qual que era? Eu gosto muito de fazer amizades, eu me apego muito às pessoas, eu sou uma pessoa que me apego muito, eu me apeguei muito aos seus amigos. Só que naquela época tinha amigos e amigos. Hoje eu vejo que tem amigos que realmente eram seus amigos e tinha os amigos da balada, né? E eu, inocentemente, mas eu achava que a gente terminando, eles seriam meus amigos, ao menos me tratariam bem. Eu fui tão humilhado,
por algumas pessoas que estavam no seu ciclo de amizade. Eu lembro até Amigos hoje. antigos. Amigos antigos também. ahn, Não vamos falar não, eu- mas depois a eu gente fala sei em quem- eu off, sei, não eu precisa, sei, a eu gente sei, fala. Eu sei quem são. E eu lembro que uma das poucas pessoas Foi a Harumi. que me abraçou, a Harumi, maravilhosa, que eu Harumi. falo até hoje, Harumi, um beijo. Edward, o Davis, E a Tá. maravilhoso. E a Tassi. Eu lembro que a Tassi uma vez, ela presenciou uma cena, a gente tinha acabado quase de terminar, e ela, todo mundo me Bruno, excluindo. eu descobri pela primeira vez na vida que desde muito tempo eu era uma pessoa invejada Muito, pelo muito. descolar. Antes de pânico de tudo, por ser solto, livre, descolado, as coisas acontecerem. Eu não tinha noção disso. Então, assim, hoje eu tenho essa noção. Muito. A liberdade, o sorriso, a coragem, o descolamento geram inveja. Muito. Então, eu sempre tive um grupo de invejosos ao meu lado. Agora eu vi que você trouxe um tarô e uma foto. Eu tô surpreso por ver essa foto que você trouxe. Meu Deus do céu. Essa nossa foto é em, se eu não me engano, é em Paris. Cadê? Quando fomos. Lembra que eu perdi meu iPhone? Olha, Lembra menino a do gente céu, acompanhando consegue pelo pegar táxi? perto- Olha isso. Nossa, isso foi há quantos anos atrás? Foi. Não A gente, lembro, né? a gente Lembro. fez Paris, Lyon, depois fomos para Santa Catarina. Em seguida. Catarina. E você perdeu o seu iPhone no táxi. E o Rodrigo, meu amigo, tentando ajudar, o Rodrigo lembra? tentando ajudar. Aham. A gente conseguiu entrar. Na época tinha. Nem, existe ainda aquele que era de som? A gente viu o táxi assim na Champs-Élysées e eu puto da vida. Gente, foi uma loucura aquilo, né? Aham, foi incrível, divertido. Foi muito divertido, muito divertido. E você trouxe esse tarô pra quê? Vamos, como que é? Vou que tirar tá 3 rolando pra aí? você, o tarô Dona, o tarô Olha, da Madonna. Quero. Tarô da Madonna. Ah, Ai, ai. vamos ver. Gente, a foto que linda. Depois eu quero uma cópia dessa foto. Que ela é minha. Tá na minha parede, tá? Não vem, não. Vamos lá. Aham. Aham. Vamos ver o que diz aqui. Abre com estabilidade, Bruno. Olha. Carta 3. Preciso. Ah, o tarô da Madonna mesmo, que lindo. O tarô da Madonna, o tarô Dona, o True Blue. Gente, Carta consegue 3. filmar aqui? Estabilidade, Consegue estabilidade colocar aqui? Olha de isso. amor, casamento, carreira. Tá estável, abriu bem. Vamos ver o meio. Ai, meu Deus. Ai, tô tenso, eu tô tenso. Puta, maravilhoso. Carta 20. Eu sei de tudo. É a carta do mistério. Se eu abrir minha boca, eu acabo com sua vida. Então, eu só observo. É a carta do mistério, da sabedoria de quem sabe muita coisa, que viu muita coisa, que perdoou muita coisa, que passou muito pano. Cuidado. Carta 20 é assim, eu sei tudo, então não brinca comigo. Gente, chocado. E depois sai a solidão. Por quê? Porque muitas vezes... mas é um ringue, tá? De luta. O que diz? Muitas vezes a sua luta é solitária. Sim. Vão com você até aqui. Depois é você com a sua fé e com a sua crença. Exatamente isso. Então temos estabilidade, temos mistério e... Deixa eu tirar uma outra. Pra ver o que dá. Tira, Só porque mais assim, uma. eu tô chocado aqui. Eu tô chocado porque realmente faz muito sentido. Mas pra mim. vem a um projeto novo, coisa nova, pode ser viagem, namoro, projeto, programa, algo novo. Vem a criança, a carta 1, vem bebê aí, algo novo. Porque muitas questões que nós temos, e questionamentos, e insônias, e noites, é a gente com a gente. Sim. Então, quando você começa a conversar com você e tentar se entender como criança, adolescente, homem, maduro, velho, artista, são noites e noites. Isso para quem mergulha, Exato. sempre é solitário. Exato. Sim. Eu acho que nossa, fez fez total sentido mesmo, total sentido. Eu acho que nós que somos, assim, eu me enxergo muito, a gente é muito parecido em algumas coisas, a relação da nossa profundidade do nosso ser. A gente consegue chegar a que as pessoas ajudem a gente até um certo momento. De um momento para frente a gente é sozinho mesmo, consegue se resolver somente Sim. nós com nós. Não, sozinho nunca você está. É. Sempre observado, sempre com uma mão pronta. Você pensa que você está sozinho. Você nunca está sozinho. Você pode estar sozinho de amigos,
mas tem o espiritual, tem um monte de coisa. Sozinho, nunca. A tua planta na sua casa te protege, o seu pet. Sozinho você nunca está. Não existe um ser. Existe o sentimento de solidão, de solitude, mas sozinho não existe. Você pode nascer, obviamente, sozinho, morrer sozinho, até porque também você tem uma voz aqui dentro, a voz lá de cima e outras vozes. Você nunca está só. Nunca está só. Não existe isso. Que lindo. Não existe uma única voz falando com você na sua cabeça. Tem a que te guia, a que você ouve, a que vem aqui. Você nunca está só. Não existe essa solidão suprema. Isso não existe, pelo menos na minha opinião. Lindo. Profundo. E você continua na fé ainda? Total. Você continua na fé? Eu tenho uma coisa pra te falar, não sei se você lembra uma vez que eu me introduzi no mundo através de você na fé, né? Sim. Fui vários, o Pai Beto, inclusive, fui várias vezes lá, não sei se você lembra Sim. dele. Mas eu lembro uma vez que você espirrava um perfume era pra Maria Padilha, não era? Pomba, Pra quem? dama da noite, Padilha, em Dama cima da Noite. da geladeira. E Aham. uma vez você falou pra eu espirrar, uma vez eu espirrei, quase que eu queimei o apartamento dele no Augusto inteiro. Teve Eu sou isso. muito desastrado. Teve isso, teve isso, teve isso. Ficava em cima da geladeira e ele falava, vai lá. Com um borrifa, abajur com vermelho abajur e muitas vermelho. flores e muita maçã que e muito perfume que era? Era um tudo. perfume chiquérrimo? Era Não, era Jador. Jador, de Christian Dior, sim. de Cristiano Dior. Pô, imagina chiquérrima. Dama da noite. Só era nossa, não sei nem, até esqueci. Era só uma champanhe maravilhosa e aí uma vez você pediu pra eu espirrar 3 vezes, quase que eu queimei o apartamento. Eu lembro disso. Nossa, várias aventuras, né? Quantas peripécias fizemos. Vale capítulo 2. Vale capítulo 2. Ah. Né? Bom, Evandro, a gente sabe que a vida ela é feita de superações. A gente passa por várias e nunca, na verdade, a gente vai estar pronto. Pronto não. Nunca a gente vai não ter que se superar de alguma coisa. A gente mata vários leões por dia, correto? Então, a gente tem um quadro que chama Superei ou Tá Difícil. É o seguinte, funciona da seguinte forma. Eu vou falar uma coisa aqui e você vai falar se você já superou ou se tá difícil ainda. Se é algo que você ainda precisa superar. Ok. Preparado? Vamos lá, Vamos gente. lá? Ai, meu Deus. Vai lá. Conseguir não fazer a piada em momentos sérios. É difícil. Tá difícil? É difícil. Imagina. Eu tô, é que é difícil. Lidar com a pressão de sempre tem que ser engraçado. Extremamente difícil. Difícil. Sim. Fazer algo sem pensar no que os outros vão achar. Repete para eu pensar sobre a resposta. Fazer algo sem pensar no que as pessoas vão achar. Superei a opinião do outro de algumas pessoas. É importante. Eu não sou o dono da verdade. Eu cheguei em alguns pontos com minhas verdades, mas não, eu preciso de opiniões. A treta com a Suzana Vieira. Aquilo foi divertidíssimo, foi um meme, bobagem. Amo a Suzana. Entrar no palco sem ficar nervoso. É difícil. É difícil, É muito difícil. E é sim. importante também, né? É um parto. Dói. É a coisa mais estranha do mundo. É a viagem mais estranha. E quando colocam o relógio ali, o cronômetro, eu fico puto. Deixa eu no meu tempo. É difícil. O palco é muito difícil. O fim da The Week. Caguei. Ver clipes da Madonna em modo repetir, repetir e repetir. Já superei isso. Já superou? Já. Eu vejo uma vez e pronto. Olha só. Todo mundo faz isso hoje em dia. Aceitar que nem todo mundo vai entender o seu humor. Superei. Superou? Uhum. Ok. Porque eu preciso me concentrar em quem entende, quem gosta, em quem curte. Sabe? Ficar seduzindo o tempo todo cansa, transmutando, seduzindo, se provando. Não. É complicado.
Manter o equilíbrio entre ser vulnerável e ser forte em público. É difícil. A Lady Gaga quando plagiou Express Yourself da Madonna. Já superou isso ou não? Eu nunca liguei pra isso. Eu nunca fui um cara que ficava atacando os fãs da Lady Gaga e nem acho tão parecido assim. Eu acho que foi um marketing entre as duas. Admirar as fotografias de David LaChapelle. Continuo. Sim. A reportagem na praia de nudismo. Superei faz tempo. Eu não ligava. Pelado sempre. É, pelado sempre. Aham. As polêmicas sobre você. Depende quais, porque algumas são cortes e eu não consigo explicar o contexto. Como aconteceu, por quê, quem foi. Sabe, não ter a réplica me incomoda. Ou me incomodava, porque não adianta. Já foi, foda-se, superei. Máximo, que benção, que legal. É, porque não tem como, cara, foda-se. Fica ali, parece uma batalha eterna, né? Cara, eu tenho lá uns 600 mil que me seguem. São eles que eu preciso me dedicar. Os outros que não querem, paciência. A sua conta foi hackeada um tempo atrás, não foi, gente? Foi por alguém da própria Meta. Não, como E assim? vencemos o processo, sim, foi. Ah, sério? Foi. Eu lembro Por que política. foi do nada, foi política. E aí a advogada descobriu, a gente entrou com uma ação e vencemos. O funcionário foi lá e hackeou. Um funcionário da Meta fez isso? Sim, no Brasil. A gente não tá seguro, então. Assim, não que a gente não tá seguro, né? Mas isso é algo bem Cruel. forte, bem cruel isso. Me ferrou Foi por muito. conta de política? Foi. Posicionamento seu, caso? Cara, nem foi um posicionamento. Eu nunca votei no Bolsonaro. Nunca. Nunca votei. Eu apenas cheguei perto, conversei, quis saber qual era, mas nunca votei nele. Nunca, jamais. No meu título não tem lá. Evandro Bolsonaro. Santo Não tem. voltou. Era um cara que me Bolsonaro. dava brecha pra brincar, entrevistar, zoar, colocar a bandeira gay. Era isso. Sim, É isso. sim. E pra gente finalizar, antes Já? Já. Oh. Mas antes de eu querer saber o que você, como tá o Evandro Santo agora, o que você tá aprontando aí, eu queria que você mandasse uma mensagem pra quem tá vendo a gente agora aí, que tá passando por um momento difícil. Você é um cara que, como eu sempre falei, é um cara que se superou e se supera, é um guerreirão. Eu queria que você mandasse uma mensagem agora pra quem tá vendo a gente, quem é aqui nosso ouvinte do podcast, que sempre busca uma motivação para poder superar seus desafios, para poder colocar a cara no sol. Queria que você falasse diretamente agora com essa pessoa, Evandro. Com você. Não banque o herói. Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. Não banque o herói. Peça ajuda. Tem amigos. Sozinho você vai se ferrar. Seja humilde e aceite ajuda em qualquer situação. Ah, seu lindo, maravilhoso. Seu lindo. Mas é verdade para tudo. É, né? E agora eu quero saber, amorzão, o que a gente 2025 chegando, eu quero saber de todas as suas novidades, de tudo que você tá fazendo. Eu quero que também É uma coisa muito quem tá nova. Pela primeira vez eu tenho alguém que pensa sobre mim como artista, que me dá dicas, que está me reinventando, sem eu estar chato o tempo todo. Você me conhece, eu sempre fazendo tudo, criando tudo. Eu larguei a mão do controle. Então, eu sei que eu sou um produto, eu sei que eu sou um cara que tem muitas coisas, sabe, desde o tarô da Madonna, sabe, que os fãs gostam, que eu tiro na internet, casamento, festa, shabar, bar mitzvah, chá de cozinha, porta de festa, cobertura. Eu sou muito versátil. Não sou só um cara de palco, de stand-up. Eu não sou comediante, eu sou artista. E entre a comédia, eu sou humorista.
E não sou partidário, não falo só sobre o humor gay, ou sobre o humor isso, aquilo, eu sou biscate na arte. Eu vou me virando, entende? Então, pela primeira vez na minha vida, em muito tempo, tirando a época de balé ou outras coisas, eu estou tendo uma assessoria real. Alguém que vê o artista na idade que está, com todas as suas dificuldades e história, e essa pessoa está tendo estratégias para te colocar no mercado para o público que gosta de ti. Não é pegar você como uma quenga, marcar 10 mil shows e ganhar em cima os 30% ou 25%. Entendeu? E não pensar onde você está, com quem você anda, com quem você vai, o que é isso, não. Alguém que se preocupa com o artista a longo prazo. Então eu estou na primeira série de novo, aprendendo e reaprendendo, e levando bronca, e eu gosto muito disso. Eu não sou um bom líder, eu sei liderar. Eu sou um excelente artista, um excelente profissional, uma excelente pessoa, mas você namorou comigo. Eu gosto de ser guiado, você sabe disso. Olha só. Fiquei até tímido agora. Você sabe que eu sou meio tímido, agora. né? A carinha dele. Tinha que ter falado isso. Eu gosto de ser guiado. E lembra, sempre que algo na minha vida muda, qual é o signo que vem primeiro? Áries. Pra me salvar. Verdade. Exatamente Agora isso. você tá com o Ariano na sua Sim. vida novamente, né? Insight 360, minha agência. Tem uma agência, tem um pessoal que cuida de cortes. E aí, assim, sabe? Uma coisa legal é voltar vendo cada passo. Não é de repente ser pego num furacão e de repente não. É entender. Reconstruir é muito mais gostoso. Porque você sabe os caminhos, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui é interesse, isso aqui é job, isso aqui é carão, isso aqui eu tenho que fazer o social. Eu sei tudo já sobre esse business. E voltar para ele com todas as malícias é mais fácil para você entender que isso é um job, que são momentos, que são ondas, que você é um número, que você é um produto, que você pode ser interessante nesse momento, nessa onda, e na outra não, e você não se deslumbra. Porém, você vai nascer, viver e morrer como artista. Então, eu me permito ser uma onda, um produto, um meme, necessário, desnecessário, interessante, desinteressante, porque eu sei tudo sobre esse business. Tudo. Eu observei bem, eu aprendi bem. Quando muitos pensavam que eu estava louco, ou distraído, ou chapado, eu estava absorvendo tudo. Nunca se esqueçam. Eu tenho ascendente e Marte Escorpião. Eu sempre vejo tudo. É muito bom você se fazer de tolo ou de frágil, porque você vê até onde vai a bondade humana e também a maldade. Entende? Quando você está forte, você não tem essa noção. Mas quando você está frágil, ou ridículo, ou fraco, você vê a bondade e você vê a maldade. Você vê a pessoa sendo bacana e a pessoa sendo sacana. É difícil fazer esse jogo. Eu não queria ter esse mapa. Eu queria ser touro, com ascendente em touro, com capricórnio, mas é o que Deus me deu. Um oceano de emoções, um oceano. Vamos ver como vai ser. Ó, gente, só para falar, não é macumba, tá? Tem carta do sonho, carta do mistério. É baseado em Jung, ó. Confusão, amadurecimento, desequilíbrio, solidão, responsabilidade, sonho se repete, amadurecimento, ambição. Não tem nada de mago do louco, ó, diversão, consciência. É isso, gente. É só me procurar no Instagram que eu jogo para você. Qual artista, pelo WhatsApp, faz isso com você por câmera e depois faz um vídeo e uma playlist? Sabe por quê? Porque você que paga a minha conta. Então eu devo a você isso. Ok? É isso.
Gente, é sério isso? Olha, já vou, presente de aniversário agora vai ser isso. Vou presentear todas minhas amigas com isso. Minhas amigas loucas do tarô que gostam, vou fazer exatamente isso, viu? Faz por encomenda também, pra aniversário? Pra tudo. Pra tudo, tudão. Porta de aniversário, eu faço tudo, tudo. Locução, tudo. Cara, eu já fiz tanta coisa, eu sou tão versátil como artista. E assim, o pessoal pergunta, e a TV? Eu falei, não tô. Faz o quê? Trabalho. O artista é muito amplo, né? E aí a gente vai. Gente, então quem quiser, olha, além de falar com o Evandro Santo, ler também, para que ele leia cartas para você, olha, que incrível isso. Mas Isso é revolucionário. Meu manager, ele é muito poderoso e ele tá indo atrás de várias coisas maiores. E eu vou falar que tudo que ele leu aqui para mim foi verdade, bateu muito certo, viu? Então o negócio, o babado é forte aí, né? Como que o Christian Pior falaria do tarô? Como que ele falaria? Meu amor, Isso, seu como marido faria? falha, mas meu tarô não falha bem. Seu marido brocha, aqui não. Aqui é que nem boleto, bem. Dá certo, hora certa, tempo certo. Gente, desculpa, mas eu vou ter que fazer uma coisa. Ele já leu pra mim, eu vou pedir pra você tirar pra mim de novo o tarô como Christian Pior, pode ser? Pode Você pode ser? Tal de Pode Bruno, fazer isso, gente. A gente vai encerrar agora com Christian Pior lendo o tarô pra mim, gente. Tal de Vamos Bruno, lá. quero Beto Carreiro, gente, no Beto Carreiro Word. Vamos lá, gente. Cartas pro Bruno, gente, vamos ver. Gente, ele é gato, né? Cuidado com a cara, não presta, tá? Vamos lá, gente, o tal de Bruno. Saiu o quê? De novo, mistério. Eita. Carta 20, sabe muita coisa de todo mundo, viu? Abra essa boca aqui, ó. Tem um certo desequilíbrio em alguma coisa aí. Alguma coisa tá aí. E depois vem o quê? Tá na família o desequilíbrio. Pode ser amigos, pode ser uma turma, pode ser sua mãe, mas olha só. Ele sabe muita coisa, vem um desequilíbrio e depois vem o quê? Família. Deve ser algo de inventário, algo de herança. Será que de repente, terreno. corta aqui pra mim, será que de repente não é um ex-namorado chamado Evandro Santo que causou tudo isso? Brincadeira, obrigado, gente. A gente encerra. Evandro, obrigado, meu amor. Obrigado. Sem graça isso, gente. agora. Beijo, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.